Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos aprendendo a orar com os Salmos. Nossa passagem de hoje é o Salmo 90, contando os nossos dias. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos nos aprofundar na palavra? Esta semana, estamos refletindo sobre os livros de Salmos, sobre as orações, canções e louvores de seus autores e as muitas lições que podemos aprender com eles. Hoje, vamos olhar para o Salmo de Moisés. O Salmo 90 foi o único escrito por Moisés e, na verdade, é uma oração ao Senhor. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 partes. Até os 40 anos de idade, vivendo no palácio como neto de Faraó. Dos 40 aos 80 anos, ele esteve no deserto cuidando do rebanho de seu sogro, e dos 80 aos 120 anos, esteve guiando o povo de Deus pelo deserto, desde o Egito até a fronteira da Terra Prometida. No final de sua vida, após conduzir o povo de Israel por todo aquele terrível deserto, Moisés olhou para trás e, refletindo sobre tudo o que aconteceu, compôs esse salmo. E a conclusão a que ele chega é que a vida passa muito rapidamente e por isso devemos ser sábios e aprender a contar os nossos dias. Quando Moisés diz aprender a contar os nossos dias, ele quer dizer que os dias que são contados diante de Deus são apenas aqueles que nós vivemos na presença do Senhor. Precisamos sempre nos lembrar e nos esforçar para fazer de Deus o nosso refúgio, a nossa morada, e viver cada dia diante dele. Aqueles dias que vivemos diante de Deus, buscando sua vontade e o seu reino, são preciosos e são contados na presença do Senhor. Nossa vida é cheia de altos e baixos, e infelizmente, algumas vezes passamos dias ou até mesmo semanas sem ler a Bíblia, sem orar e sem ter comunhão com os filhos de Deus.
Esses dias são dias vividos longe do Senhor, e isso não contribui com o nosso crescimento espiritual. De certa forma, somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, que espiritualmente pode ser comparado a um deserto. Assim como Moisés, de tempos em tempos precisamos parar e meditar como temos vivido nossa vida. Diante da eternidade, podemos perceber quão breve ela é e que passa tão rapidamente. Por isso, devemos elevar nossos olhos para o alto e cuidar para não nos distrairmos com coisas passageiras, gastando tempo e buscando o que não tem valor eterno. Precisamos, a cada dia, buscar o Senhor e o seu reino, vivendo em sua presença, pois é assim que a vida deixa de ser vaidade e se torna cheia de significado e propósito. Precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e correr a carreira que nos está proposta. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa foi a oração de Moisés, homem de Deus, e essa também deve ser a nossa oração. Que tenhamos corações sábios para viver plenamente, aguardando a vinda do Senhor e fazendo a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Reflita e ore comigo. Ao entrar na presença do Senhor, reflita sobre como você tem vivido sua vida. Peça a Deus para te livrar de tudo aquilo que não coopera para sua edificação e que não contribui com a obra dele neste mundo. Peça, sobretudo, para Ele te dar um coração sábio, para que você viva uma vida plena em sua presença. Ore para que o Espírito Santo te ajude a discernir quanto ao que você tem buscado e te direcione para que o seu esforço seja relevante eternamente. Peça a Ele para te mostrar que seu destino e futuro não estão aqui nesta terra e coloque sua esperança em Deus. Diariamente, devemos decidir ser estrangeiros neste mundo e buscar as coisas do alto. Devemos voltar o nosso coração para as coisas que são eternas e nos desapegar das passageiras. Ore para que o Senhor te ajude a manter isso em mente todos os dias. Vamos orar. Amado Deus e Pai, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não permita que a minha vida seja cheia de vaidade, mas ensina-me a viver tendo a vida eterna diante de mim, para que eu seja sábio e me envolva somente naquilo que Te agrada e tem valor eterno. Aumenta o meu discernimento e ajude-me a crescer em amor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém.